Bem, com muito prazer, recebendo pela segunda vez no meu canal o deputado Marcelo Ramos, hoje vice-presidente da Câmara dos Deputados. Tenho acompanhado para e passo a atuação do deputado, sempre muito presente nos grandes temas nacionais. Primeiro, recentemente, naquela terrível tragédia que afetou Manaus, que daquela forma, ao menos, graças a Deus, Manaus conseguiu sair, ainda vive problemas, mas não daquela magnitude, creio, né? E agora das grandes questões aí que afetam o Brasil, que é a questão da pandemia. Deputado, primeiro, agradeço muito o senhor ter aceito o meu convite e transfiro a seguinte questão ao senhor. Qual é o papel hoje da Câmara dos Deputados frente à pior crise sanitária da história do Brasil? Eu sou primeiro obrigado, uma alegria participar mais uma vez desse diálogo aqui com o senhor. O senhor sabe o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Eu penso que a Câmara dos Deputados, ela desde o início da pandemia, tem dado as respostas legislativas com a celeridade que o Brasil espera. No entanto, no papel que é da essência do Poder Legislativo, que é o papel fiscalizador, a Câmara tem feito a sua fiscalização, mas num nível ainda tímido em relação à proporção da tragédia que tem alcançado o povo brasileiro. Eu acho que isso tem uma tendência de virada de chave a partir de hoje. Nós tivemos reunião de líderes, a posição do presidente Arthur Lira foi bastante dura, foi bastante assertiva, no sentido de que a Câmara não tolerará mais qualquer atitude que não seja a atitude de priorização das medidas sanitárias, do uso da máscara, do isolamento social, das medidas de natureza econômica, do pagamento do auxílio emergencial, das medidas emergenciais de saúde que hoje têm relação com a garantia do abastecimento de oxigênio e do abastecimento do kit de intubação para os hospitais Brasil afora. E, acima de tudo, a Câmara tem absoluta consciência de que não existe um remédio para a pandemia e um remédio para a economia. O remédio para a pandemia e para a economia é o mesmo, é vacinar. Portanto, a Câmara será dura na fiscalização de que o governo federal apresente um cronograma de vacinas e efetivamente cumpra esse cronograma. Não dá mais para que o Ministério apresente vacinas que não existem, estabeleça, pode mais esse tipo de atitude, e a Câmara será firme e vigilante em relação a isso. Justamente sobre isso, deputado, acho que eu também estava, como acho que todo mundo que está acompanhando essa terrível situação que nós estamos passando, aguardando essa reunião entre os poderes, né, e alguns governadores. Eu lamentei, porque uma reunião dessa, eu presumo, seria importante ter todos os governadores, no sentido de buscar essa união nacional. Porém, isso acabou não ocorrendo. Fiquei um pouco preocupado, eu queria transferir essa questão ao senhor, quando o presidente da República insistiu no tratamento precoce, e o filho dele, hoje mesmo, acabou de postar, Flávio Bolsonaro, senador, também falando em tratamento precoce e insinuando ataques à vacina do Butantan. O senhor acredita, o senhor com a experiência que o senhor tem, que está aí no calor da batalha, no centro do furacão, o senhor acredita que, a partir de hoje, o presidente da República vai mudar sua posição em relação a que teve até hoje? Nesse um ano de crise, o presidente foi um negacionista. A partir de hoje, ele passa a ser um presidente identificado com o que o Brasil precisa para enfrentar a pandemia? Olha, eu acho que as pessoas não mudam. O presidente está acuado pela queda de popularidade, acuado pela rigidez da postura dos presidentes da Câmara e do Senado, mas ele segue sendo a mesma pessoa. Então, acho que a postura dele será uma postura dúbia de quem falou ontem em cadeia nacional, é firme. A reunião com os poderes é firme no que diz respeito à cobrança de estratégia de vacina, e o presidente sai de lá falando em tratamento precoce. Então, eu não acho que o presidente conseguirá cumprir esse papel de polo aglutinador de uma união nacional pela vacina. Acho que os poderes, a Câmara dos Deputados, o Senado da República, cumprirão esse papel de articulador, e eu espero apenas que o Ministério da Saúde, pelo menos, mude de postura
adotando uma postura coordenada com as orientações da Organização Mundial da Saúde e com o que o Brasil espera, que é priorização absoluta da vacina. Justamente sobre isso, deputado, a questão, e o senhor mesmo tem acentuado, a questão da... Nós estamos numa campanha nacional de vacinação em massa, né? E rapidamente, para ontem, na verdade. As vacinas, onde elas estão? Quer dizer, querer a campanha, acho que todos nós queremos. O problema o governo federal é que tem de fazer esse papel. Eu entendo que até o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, tem se esforçado muito, né? Buscando até contatos internacionais para enfrentar essa situação dramática que nós estamos aqui vivendo. A questão das vacinas, concretamente, que informação o senhor tem? Nós teremos as vacinas suficientes para iniciar uma campanha em massa de vacinação? Professor, vacina suficiente nós não temos nesse momento. O processo de vacinação no Brasil ainda é muito lento, alcança pouco mais de 6% da população. O estado que mais vacinou é o estado do Amazonas, ultrapassando um pouco mais de 10% da população. Mas acontece que há um problema, há um vício de origem nessa história. Como o governo iniciou a pandemia negando a gravidade dela, como quando surgiram as vacinas, o governo colocou em xeque a eficiência das vacinas, chegou a fazer uma brincadeira de muito mau gosto de que quem tomasse vacina poderia virar jacaré, nós entramos no final da fila mundial para a compra de vacinas. Hoje há uma correria no mundo para a compra de vacinas. E o Brasil, apesar de ter os recursos destinados para isso, posto que a Câmara aprovou com a mais absoluta agilidade a medida provisória que destinou 2 bilhões de reais para a compra de vacina, mas o Brasil está no final da fila de comprador. Está no final da fila de comprador porque, enquanto deveria estar negociando a compra de vacina, estava negando a vacina. Então, acredito que nós vamos ter um crescente de vacina a partir de agora, mas o preço já é de 300 mil famílias brasileiras enlutadas. Deputado, e a questão dos equipamentos, remédios, que é uma situação desesperadora também, muitos falando onde está o oxigênio, drama que Manaus viveu, né? E de outros equipamentos necessários, respiradores, agora mesmo, um jogo de futebol realizado ontem em Volta Redonda, houve uma troca da realização do jogo em Volta Redonda, a Federação Paulista de Futebol, algo inacreditável, doou em troca da cessão do estádio respiradores para a cidade de Volta Redonda, que é uma cidade importante historicamente, lá tem a Companhia Siderúrgica Nacional. Eu coloco para o senhor, como é que está essa questão, já que o senhor está em Brasília, são questões prementes, né? Porque sem problemas para intubação, como é que está essa questão disso que é de extrema necessidade para o enfrentamento daquelas pessoas que estão na UTI, né? Mais uma vez, a combinação do negacionismo do presidente da República com absoluta incompetência na gestão do ex-ministro Pazuello fez com que o episódio de Manaus, o episódio do estado do Amazonas, não sinalizasse que aquilo ali aconteceria em cadeia nos outros estados da federação. E ainda que você dissesse que ninguém podia esperar a dramaticidade do que aconteceu no Amazonas, o Amazonas saiu de um consumo de 15 mil metros cúbicos de oxigênio dia para um consumo de 90 mil metros cúbicos dia. Mas, quando isso aconteceu no Amazonas, é óbvio que o Ministério precisaria ter um plano de contingência já aguardando que isso acontecesse nos outros estados. Mas o negacionismo e a incompetência fizeram com que nós não tivéssemos isso. Em relação aos medicamentos de UTI, aos kits de intubação, a situação é ainda mais grave, por uma questão objetiva. Não faltam esses medicamentos no Brasil. Praticamente todos são produzidos no Brasil. A produção no Brasil é suficiente para atender todos os hospitais, ainda que nessa situação de crise. Acontece que, enquanto a Anvisa fez um belo trabalho de monitoramento da produção e do estoque, portanto, você entra hoje no site da Anvisa, você pode identificar quais fábricas no Brasil têm e quanto tem em estoque, atualizado 2 vezes por semana. Só que o Ministério da Saúde não fez o trabalho da outra ponta. O Ministério da Saúde não fez uma central de demanda e uma central de compras. Então, o que acontece? Quando começou a notícia de que iria faltar, alguns estados correram, tem super estoques e outro não tem estoque nenhum.
Então, o problema do kit de intubação é mais grave ainda, é mais inconsequente ainda, é mais fruto da incompetência do Ministério da Saúde ainda, porque não falta kit de intubação. O que falta é uma central de demanda e uma rede de distribuição centralizada no Ministério da Saúde. Deputado, explica para quem nos acompanha, por favor, o drama de Manaus. Por que aconteceu aquela tragédia? Eu digo isso porque dias antes do ápice da tragédia, foi inclusive uma comissão do Ministério da Saúde, foi a Manaus, né? Segundo foi noticiado, não sei se é correto ou não, que foi apresentar o chamado kit Covid, o tal tratamento precoce, quando a cidade de Manaus já sentia necessidade da oxigênio, já estava terminando. Por que aconteceu essa tragédia em Manaus? Eu acho que em Manaus a gente tem que voltar um pouco para entender, para não colocar toda a carga de culpa num só componente. Manaus, o estado do Amazonas, ele tem um problema. Toda a média e alta complexidade de saúde está concentrada na cidade de Manaus. Você não tem nenhuma UTI em nenhum município do interior do estado do Amazonas. Todos os leitos de UTI estão na cidade de Manaus. Então, você já tem uma hiperconcentração da ocupação dos leitos na cidade de Manaus. Fora isso, a cidade de Manaus tem uma cobertura de atenção básica de saúde muito baixa. Apenas 44% da população tem atenção básica de saúde e estratégia de saúde da família, o que faz com que muitos leitos de média e alta complexidade na cidade de Manaus fiquem ocupados por pacientes crônicos agudizados. É o hipertenso que não recebeu a visita do médico da família, não recebeu o captopril dele, infartou e foi ocupar um leito de média e alta complexidade. É o diabético que não recebeu a medicação de uso contínuo, virou renal crônico e foi para a hemodiálise, num tratamento também de média e alta complexidade. Então, normalmente, Manaus já tem 70% da sua rede de saúde de média e alta complexidade ocupada. Qualquer mudança brusca gera uma crise, que foi a primeira crise que aconteceu. A segunda crise, a despeito do aumento do número de leitos de UTI, também de enfermaria Covid, ela foi avassaladora. Nós tivemos um dia, professor Vila, em que Manaus tinha mais do que o dobro de internados do pior dia da primeira onda. Então, realmente, você não tinha leitos e não tinha capacidade de produzir tantos leitos em tão pouco tempo. E aí você agrega a isso a absoluta incompetência do ministro Pazuello, que esteve em Manaus dias antes da crise mais aguda do oxigênio. Segundo dizem, e isso nós vamos ter que apurar depois de responsabilidade, foi alertado de que existiria esse problema e não tomou nenhuma providência. E qual era o problema específico do oxigênio? Manaus consumia 15 mil metros cúbicos de oxigênio, como eu disse, passou para 90 mil, só produzia 24 mil. Então, nós tínhamos um déficit diário de 66 mil metros cúbicos de oxigênio. O avião que mais transporta oxigênio no Brasil transporta 5 mil metros cúbicos. Manaus não tem ligação rodoviária com o resto do Brasil. Acabaram mandando pela BR-319 num esforço enorme, tendo que levar trator de esteira para puxar o caminhão que atolava o tempo inteiro. Demorou 3 dias para chegar o oxigênio em Manaus. O que nos socorreu de uma forma mais estruturante foi a Venezuela, que tem ligação rodoviária com o resto do Brasil. E o Ministério da Saúde, mais uma vez, por incompetência, o governo americano e a Organização das Nações Unidas colocaram à disposição aviões que poderiam transportar volumes imensos de oxigênio líquido que resolveriam todo o problema do Amazonas, e o Ministério da Saúde negou a utilização desses aviões. Então, você tem um conjunto de um problema estrutural no estado do Amazonas com incompetência na gestão do Ministério da Saúde. Deixa eu colocar uma questão para o senhor. O senhor fez menção do início da nossa conversa sobre o auxílio emergencial, que é, claro, num país tão desigual como o nosso e ainda numa crise terrível que nós vivemos o ano passado, estamos vivendo esse ano,
mais uma razão. Como é que está essa questão? Porque o governo tem a proposta, né? Eu estou acompanhando todo o trâmite e as deliberações da Câmara, mas como é que ficou essa questão do auxílio emergencial? A Câmara aprovou a PEC emergencial, que estabelece uma série de gatilhos de natureza fiscal, para que fique claro também de que essa medida é uma medida extraordinária, e nessa PEC, e nessa PEC autorizou 44 bilhões de reais extra-teto, ou seja, fora do teto de gastos, para pagamento de auxílio emergencial. O governo tem anunciado um pagamento variável entre 150 e 375 reais, né, que é o que deve ser feito, e nós esperamos que seja feito já agora no final do mês de março. Agora, o senhor acha que isso deverá ser suficiente frente aos problemas que estão ocorrendo, tendo em vista que ninguém imaginaria, lá no ano passado, que a pandemia se estendesse por tantos meses. Aí nós adentramos a 2021 e já estamos no final do mês de março e a pandemia tem números absurdos. Ninguém sabe o que vai ocorrer. Eu sei que também ninguém na Câmara é vidente. Será que não vai ser necessário um novo auxílio emergencial, deputado, caso nós não tenhamos a vacinação, que é mais que necessário, em massa? Tudo indica que, mesmo pelo que o senhor falou, dificilmente nós teremos isso a curto prazo. Como é que fica? Porque eu fico pensando nos milhões e milhões de brasileiros que passam fome, aqueles que estão na miséria, na pobreza, e o que vai acontecer também com a economia brasileira, né? Professor, essa é a resposta que não tem essa é a pergunta que não tem uma resposta definitiva. Se nos perguntassem lá atrás, quando nós criamos o auxílio emergencial de R$ 600, se nós teríamos que dar outro auxílio emergencial no ano de 2021, a resposta seria que não. Nós não poderíamos imaginar que teríamos uma segunda onda tão avassaladora. Então, não dá para dar uma resposta definitiva sobre isso. Eu acho que o que a gente precisa fazer é refletir um pouco sobre os erros e acertos do passado. Nós estamos agora dando um auxílio emergencial muito apertado, que vai ficar em média entre R$ 250, porque nós erramos na calibragem do auxílio emergencial anterior. Se você pega o estudo dos gastos que foram feitos com o auxílio emergencial, a maior parte dos gastos foram gastos não emergenciais. Os R$ 600 acabaram sendo utilizados um pouco para fazer uma pequena reforma, para fazer um financiamento de uma motocicleta, para comprar um novo eletrodoméstico, porque nós erramos na focagem. Muita gente que não perdeu renda recebeu também os R$ 600. Muitas famílias receberam R$ 1.800. Parece insensível dizer que R$ 600 é muito, ou que R$ 1.800 é muito, ou que uma família que manteve a sua renda informal não deveria receber o auxílio emergencial. Mas o que você paga tem que caber dentro do orçamento, dentro da capacidade de pagamento do Estado brasileiro. Se nós não tivéssemos errado na focagem do auxílio emergencial passado, nós poderíamos ter um atendimento mais longo no tempo e no valor um pouco maior de agora em diante. Foram pagos, em média, R$ 600 para 60 milhões de brasileiros. Foram 360 bilhões de reais. Enquanto agora nós vamos ter que gastar limitado em 44 bilhões de reais, o que vai dar uma cobertura muito menor e um valor muito menor do que o auxílio anterior. No entanto, se nós não tivermos algum cuidado, alguma responsabilidade fiscal, nós vamos artificializar o auxílio, dando o auxílio, mas perdendo o valor desse auxílio um pouco maior pelo crescimento da inflação, pela subida do dólar, pelo descontrole dos juros e, acima de tudo, pelo prolongamento da crise na vida do país. Uma última questão, deputado, para amarrar essa nossa conversa de hoje. O senhor já tinha feito referência, eu tinha colocado uma questão sobre o presidente Jair Bolsonaro. Se ele mudou ou não de postura, agora daqui para frente é que saberemos, mas nós tivemos um ano, desde março do ano passado até março desse ano, terrível, né? E o senhor mesmo lembrou, eu também sempre lembro todo dia, as milhares e milhares de famílias, hoje é 300 mil óbitos, e agora tentando falsificar os mortes de São Paulo, dizer que ontem foram 250 óbitos, quando na verdade foi muito mais. Isso deixa a gente bastante preocupado.
Em resumo, eu coloco para o senhor acredita, e voltando a uma questão, mas só para reafirmar, qual vai ser a postura do presidente Bolsonaro daqui para frente? Eu sei, presumo a postura do Congresso Nacional, correta, firme, da Suprema Corte, da sociedade civil, que está se mobilizando. Esse manifesto dessa semana foi muito importante, e outros manifestos. Mas a posição do presidente, afinal, ele é que tem a caneta, ele gosta sempre de dizer isso, eu tenho a caneta. Bem, ele tem a caneta. Qual que deverá ser a posição dele, que o senhor acredita, conhecendo já durante 2 anos e 2 meses, quase 3 meses de mandato do presidente? A minha leitura é que a posição do presidente daqui por diante será dúbia. Dúbia no sentido de que ele abandonará um pouco esse radicalismo negacionista dele e não abandonará por convicção, não abandonará por responsabilidade com o Brasil, abandonará porque percebe que esse negacionismo está começando a custar caro para ele do ponto de vista eleitoral, que parece que é a única coisa que o move. Mas, vez por outra, fará manifestações para esse segmento extremado que o segue, que espera dele é isso mesmo, que espera dele é que ele fale de cloroquina, que ele negue a doença e que ele crie uma falsa contradição entre como se tivesse uma solução para a pandemia e outra solução para a economia. Efetivamente, a solução é a mesma, a solução é vacina e todos os esforços devem estar no sentido de vacinar. Agora, o que eu posso dizer é que daqui por diante ele estará muito pressionado pelo Parlamento brasileiro, pelas forças vivas da sociedade, pelo Supremo Tribunal Federal, para que cumpra o seu papel de líder nacional que tem a responsabilidade de tomar as providências necessárias para que o Brasil seja imunizado. É importante dizer que desses 6% de brasileiros imunizados, certamente mais de 50% disso foram imunizados com vacinas do Butantan, a vacina que o presidente combateu, que o presidente negou, que o presidente disse que não tomaria e disse que não financiaria. Então, eu acho que a posição dele daqui em diante será uma posição dúbia, mas terá uma presença maior dos outros poderes e das forças vivas da sociedade fiscalizando para que a gente não erre mais uma vez ao custo de tantas vidas de brasileiros e brasileiras. Eu queria agradecer muito o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, por essa entrevista ao meu canal. Deputado, desejo ao senhor aí muita sorte. Nós precisamos desse trabalho feito aí pelos congressistas, especialmente pela Câmara dos Deputados, nesse momento dramático que o Brasil vive. Acho que raramente na história do Brasil republicano os brasileiros e brasileiras dependeram tanto do bom senso dos parlamentares, e esse é um dos momentos. Então eu desejo ao senhor muito trabalho, muito bom senso, né? E para a gente sair dessa, porque eu sempre digo que nós vamos virar essa parte, temos de apurar responsabilidades. Em certo momento o senhor falou isso sobre o episódio até de Manaus. Exatamente. No caso nacional nós temos também de apurar, mas isso nós vamos apurar depois, agora temos de salvar vidas, né? Muito obrigado. Perfeito, professor. Eu sou daqueles que entendo que o momento é de todos os esforços concentrados em fazer os brasileiros respirarem e diminuir ao máximo o número de famílias enlutadas, perdendo seus filhos, seus pais, seus avós, seus irmãos, seus maridos, suas esposas, por conta do Covid. Agora é esforço total, união nacional pela vacinação, pela garantia de oxigênio, pela garantia de kit de intubação. Passado essa crise mais aguda, aí sim, nós vamos ter que parar para apurar responsabilidades. Se eu pudesse resumir todos os esforços do que nós devemos fazer daqui por diante, eu resumiria numa frase: é vacina no braço e comida no prato. É o que o Brasil precisa hoje. Valeu, deputado. Muito obrigado, então. Até a próxima. Obrigado. Valeu.